Olá, gente. Tudo bem com vocês? Então, seguinte, hoje nós vamos estar falando sobre ligações químicas, né? Vamos determinar as ligações químicas. Primeiro, qual a importância das ligações químicas, né? Tudo que nos envolve, tudo que utilizamos, tudo que consumimos, tudo aquilo que precisamos são formados por ligações químicas, certo? As ligações químicas, então, são aquelas interações extremamente importantes para a formação de tudo que necessitamos. O ar que respiramos, a comida que ingerimos, a água que é extremamente necessário para a nossa vida, certo? Aqui nós colocamos as ligações químicas, dividimos em eu dividi em duas aulas, né? Ligações químicas 1 e vamos fazer ligações químicas 2. Em ligações químicas 1, vamos ver as ligações iônicas e as ligações covalentes, certo? Já nas ligações químicas 2, vamos ver as ligações covalentes coordenadas ou determinadas como ligações dativas e as ligações metálicas. Tudo bem? Então, vamos iniciar só com uma. Ela é chamada de regra do octeto ou teoria do octeto, né? Já não é mais nem usual tanto a teoria do octeto. Qual que é a história dessa teoria do octeto? Ela diz que todo elemento ele precisa se estabilizar, ou seja, ele precisa ficar com 8 elétrons na sua última camada para se tornar uma, uma substância estável, se comportando como se fosse um gás nobre. Qual a história dos gases nobres? Todos eles são elementos estáveis, com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio possui 2 elétrons na camada de valência. Então, essa regra do octeto, ela diz que o elemento ou ele vai doar elétrons ou ele vai receber elétrons para se tornar estável. A história do elemento se tornar um íon, né? Com cargas positivas ou cargas negativas, certo? Então, essa é a teoria do octeto. Exceções. Sempre temos exceções na química. Então, existem elementos que se estabilizam com 2 elétrons. Seria o hidrogênio, o lítio e o berílio. Eles se comportam conforme o hélio. No caso, eles se comportam com elétrons, certo? Eles se comportam com a quantidade de elétrons na sua última camada. Não que os elementos vão se tornarão gases nobres, certo? Então, eles se comportam como, quando dizemos que eles se comportam como gases nobres, quer dizer que eles ficam com a mesma quantidade de elétrons na última camada dos gases nobres, certo? Outro elemento que se estabiliza com 6 elétrons é o boro. Existem exceções também no caso do boro, né? Não apenas com 6 elétrons, mas pelo mais simples, pela quantidade mais simples de elétrons do boro, ele vai se estabilizar com 6 elétrons, tá? Começamos falando sobre Lewis. Lewis foi um cara que estudou as ligações químicas, né? Ele se interessava muito por essas ligações químicas e ele determinou o quê? Determinou que a camada de valência dos elementos eles se comportavam dessa forma. Elementos, eles formavam um cubo, né? Elementos que possuíam um elétron ficava isso aqui, né? Está indicando que ele tem um elétron. Elementos estáveis com 2 elétrons ficavam dessa forma, com 3, com 4, até com 7 elétrons. Então, esse era o modelo de Lewis, né? Era representado dessa forma os
os átomos, né, os elétrons na camada de valência dos átomos. Então, como eu disse, as ligações químicas existem 3 tipos. Primeiro temos a ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre íons. Temos a transferência de elétrons, né? Conforme vimos até na tabela periódica, aquele elemento que possui uma forte tendência a doar elétrons, vai doar elétrons, e aquele que tem uma forte tendência a receber elétrons, irá receber esse elétron, né? Essa é a ligação iônica. É até a ligação determinada de íons, popularmente conhecido também como a ligação entre metal e ametal, certo? A ligação covalente, ela já é um pouco diferente da ligação da ligação iônica, porque existe o compartilhamento de elétrons, né? Então, ela ocorre apenas entre elementos não metálicos ou os ametais, tá? Eles compartilham elétrons entre si, né? Vamos ver isso também. E a ligação metálica. A ligação metálica é a mais simples entre essas 3 ligações, né? Porque ela ocorre na chamada nuvem eletrônica. Bom, como eu disse, na ligação iônica, ligação entre metal e não metal, a ligação entre íons, ela ocorre com os metais, com 1, 2 ou 3 elétrons de valência, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho um metal que ele tem 1 elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência. Eles perdem esses elétrons, eles doam esses elétrons, né? Então, esse elemento metálico, ele forma chamado íon. O que ele faz? Ele transfere elétrons para os elementos não metálicos, que com 5, 6 ou 7 elétrons, eles têm a tendência a ganhar esses elétrons, certo? Então, ocorre da seguinte forma. Tem a distribuição eletrônica do sódio, 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sódio, 1 elétron na camada de valência, certo? Então, se ele tem 1 elétron na camada de valência, então ele se comporta como um cátion. Ele possui uma tendência a doar esse 1 elétron. Ficando aqui, ó, se ele doa 1 elétron, ele vai ficar com 6 elétrons. O cloro, essa é a distribuição eletrônica do cloro. O cloro possui quanto? 7 elétrons na camada de valência, né? 2 mais 5, temos os 7 elétrons na camada de valência, então ele vai receber 1 elétron. Aqui temos a representação do átomo. O sódio está doando 1 elétron para o cloro. E eles ficam dessa forma. Cloro com 8 elétrons na camada de valência, desse 1 elétron que ele recebeu do sódio, e o sódio com 8 elétrons, porque ele passou 1 elétron para o cloro. Tá? Essa aqui é a representação da ligação química do cloreto de sódio ou do nosso sal de cozinha. Certo? Aqui temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, né? As fórmulas de Lewis ou fórmulas eletrônicas são representadas pelos elétrons. Como eu represento nesse primeiro caso? O sódio vai doar 1 elétron. Eu coloco esse 1 elétron. Se fossem 2, colocaria 2 elétrons. O cloro vai receber 1 elétron, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Então, o sódio passou 1 elétron para o cloro, ficando Na+, Cl-, né? Foi aí quando eles formam os íons. Então, juntando já esses 2 elementos, eles ficariam com a fórmula NaCl. E de uma forma geral, né? Essa aqui é a forma de Lewis. E a forma geral, para que eu possa escrever, imagina que eu tenho um elemento que vai doar tantos elétrons aqui.
No caso, ele pode ter 3 e aqui 4. Então, o valor do ânion vem para baixo do cátion e o valor do cátion vem para baixo do ânion, certo? Então, assim que ficaria, dessa forma que se comporta uma ligação iônica. E esses compostos iônicos, eles possuem propriedades que caracterizam eles, tá? Basicamente, eles são solúveis em água. Porque quando falamos em solubilidade, falamos em polaridade. Nós vamos entender o que é polaridade no conteúdo mais para frente. Porém, qual que é a história? Toda e qualquer substância iônica é uma substância polar, certo? Se elas são polares, então polar se mistura com polar, né? Água se mistura com água, que é uma substância polar, se mistura com outra substância polar. Água se mistura com uma substância iônica. Então, todos são substâncias polares. Então, basicamente, são solúveis em água. Quando dissolvidos em água, né, quando eu dissolvo essa solução, esse produto iônico em água, ele possui uma capacidade muito alta de conduzir corrente elétrica, né? Então, quando em solução ou fundidos, né, que seria que eu pegaria essa substância iônica e eu a transformaria em líquido, né, elevando a sua temperatura, eles são ótimos condutores de corrente elétrica. Eles são cristalinos, duros e quebradiços em condições ambientes de temperatura e pressão, né? Se deve ao retículo cristalino. Todas as substâncias iônicas, lá na forma micro dela, né, em microscópio, possuem retículo cristalino, né? É isso daí o que envolve os compostos iônicos, que possuem essa capacidade, né, que possuem essa característica de serem compostos, de formarem estruturas cristalinas, certo? E eles possuem alto ponto de fusão e ebulição, tá? Quer dizer isso, então, o sal de cozinha, ele entra em ebulição a 800 graus, certo? Então, para que eu faça o sal de cozinha virar um líquido, eu preciso, no mínimo, de 800 graus. Bom, essa é a estrutura das ligações iônicas e temos as ligações covalentes. Como são as ligações covalentes? Elas são as ligações entre não metais, tá? Aqui temos alguns exemplos. Temos átomos de elementos, né, não metal com não metal, pode formar um CO2, podemos formar NH3, H2. O hidrogênio, muitos locais classificam o hidrogênio como elemento atípico, certo? Mas eu sempre vou classificar o hidrogênio como elemento não metálico, formando ligações do tipo covalente, tá? Tanto que a água, H2O, é uma substância covalente, né? Hidrogênio formando ligações com o oxigênio, tá? Aqui temos um exemplo, grande diferença da ligação iônica para covalente é o tipo de ligações que elas exercem umas com as outras, né? Na ligação iônica, de novo, um elemento doa elétron para o outro, um elemento recebe elétron do outro. Na ligação covalente, acontece uma coisa um pouco diferente, eles compartilham elétrons entre si. Então, se existe o compartilhamento, quer dizer que eu posso fazer uma ligação Cl-Cl, HH, OO, NN. Eu posso pegar o elemento e fazer ligações entre si, né?
Nesse caso, temos aqui o Cl. Cl temos sua distribuição eletrônica novamente. Então, quer dizer que cada um desses possui 7 elétrons na camada de valência. Temos essa estrutura. Então, esse átomo de cloro, ele compartilha esse elétron com esse átomo de cloro, e esse outro átomo de cloro compartilha esse elétron. Porém, esse compartilhamento não quer dizer que eles vão perder elétrons, eles vão continuar tendo esse elétron, mas o outro átomo também irá utilizar esse elétron para si, tá? Ficando dessa forma e tendo essa representação de Lewis. Aqui temos as fórmulas químicas, né? Uma forma melhor para entender. Quando falamos em fórmula molecular, quer dizer que é a representação da quantidade de átomos existentes na nossa molécula. Temos aqui H2. Então, é o hidrogênio fazendo ligação com outro hidrogênio, formando H2. Então, temos fórmula molecular, quantidades, fórmula eletrônica, representação dos elétrons, e fórmula estrutural. O que acontece com a fórmula estrutural? Cada átomo pode compartilhar isso, se o seu átomo permitir, né, se a quantidade de elétrons da sua camada de valência permitir, até 3 elétrons com outro átomo. Temos exemplo aqui, ó, do nitrogênio. Nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, ó, se ele possui 5 elétrons e ele precisa de 8, então ele compartilha 1, 2, 3 elétrons com esse outro. Então, se contarmos esse primeiro, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em contrapartida, esse outro nitrogênio possui a mesma quantidade, os mesmos 8 elétrons na sua camada de valência. Como cada um desses caras compartilharam 1, 2, 3 elétrons com outro átomo, então podemos representar essa ligação com 1, 2, 3 traços, né? Essa forma de traços, representação para a fórmula estrutural do nosso composto, certo? Bom, isso aqui é o início das ligações covalentes, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro essa aula para vocês. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula, em que vamos falar sobre as ligações dativas e as ligações metálicas. Até mais, gente. Fiquem bem.